Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do JBA News. Nós vamos falar agora uma série de conversas sobre debêntures de infraestrutura. Na verdade, nós vamos falar agora sobre o financiamento do setor de infraestrutura por meio do mercado de capitais. Nós tivemos alguns episódios em que nós falamos do financiamento à construção de empreendimentos imobiliários por meio do mercado de capitais. E agora nós vamos falar do financiamento ao setor de infraestrutura por meio do mercado de capitais. E para falar desse tema, nós temos que falar principalmente das debêntures de infraestrutura, que é o título que nasceu há um ano atrás para financiar esse setor. Porém, para falar das debêntures de infraestrutura, nós precisamos falar das debêntures incentivadas, porque as debêntures de infraestrutura, elas são uma irmã mais nova, digamos assim, das debêntures incentivadas. Elas, no final, elas têm uma regulação muito parecida e a diferença essencial das duas, a principal diferença dessas duas, da debênture incentivada e da debênture de infraestrutura, são os benefícios fiscais. E a gente vai falar disso daqui a pouco. Mas vamos começar então falando um pouco da debênture incentivada, porque ela existe desde 2011 e é um título que foi criado pela Lei 12.431, que é uma lei hoje já bastante conhecida, porque já se passam aí 13, 14 anos da sua existência. É um mercado que se desenvolveu e o que é a debênture incentivada? Ela é uma debênture emitida por empresas do setor de infraestrutura que o investidor, que é o que captura, que é o que investe na debênture, ele tem, quando é uma pessoa física, ele tem uma isenção de imposto de renda sobre o rendimento. O investimento normal no Brasil, ele paga de 22,5% a 15% de imposto de renda sobre o rendimento da debênture, dependendo do prazo de investimento. Na debênture incentivada, o imposto de renda é zero, ou seja, não há nenhuma tributação em cima do rendimento que o investidor pessoa física investe. Ao longo dos anos, nasceram também os fundos de investimento em debênture de infraestrutura, que foi também criado por essa lei. Esses fundos de investimento, se os investidores são cotistas, pessoas físicas, eles também têm isenção do imposto de renda. As pessoas jurídicas que investem em debêntures incentivadas, elas têm 15% de imposto de renda, que também é menos do que normalmente elas pagam. Então, a debênture incentivada, ela é um título no mercado de capitais, comprado por investidores do mercado de capitais, é um título que ele é de longo prazo e ele atrai dinheiro de pessoas físicas. Essa é a principal característica dela. Ela veio se desenvolvendo ao longo dos anos e ano passado saiu uma lei nova, que é 14.801, que criou a debênture de infraestrutura, que é diferente, porque o benefício fiscal não é mais para o investidor. O benefício fiscal é para a empresa que emite. A empresa que está emitindo a debênture, ela tem o benefício fiscal, ela tem uma dedutibilidade sobre a despesa financeira maior, que a gente também vai falar isso lá na frente. Então, hoje, eu queria focar e enfatizar o que as duas debêntures, a debênture incentivada e a debênture de infraestrutura, elas têm semelhantes. Porque elas, só para lembrar, elas têm leis diferentes. Mas a lei da debênture de infra, ela atualizou a lei da debênture incentivada e elas ficaram muito parecidas em vários aspectos. Então, o jeito mais didático de falar do assunto é falar o que a debênture incentivada tem em comum, o que ela é semelhante da debênture de infraestrutura. Então, primeiro, as principais semelhanças. Só quem pode emitir debênture incentivada e debênture de infraestrutura são concessionárias, permissionárias, autorizatárias e arrendatárias de serviço público e as suas empresas controladoras e também sociedades de propósito específico que tenham contratos de concessão, permissão, autorização. Então, o que é importante de cara enfatizar? Essas debêntures, quem pode emitir essas debêntures são empresas que têm
contratos de concessão de serviço público, de permissão, de autorização ou de arrendamento de serviços públicos. É para essas empresas que a debênture serve, digamos assim. Ou seja, se uma empresa quer fazer algum investimento, mas não tem um contrato de concessão, não adianta. Ela tem que ter um contrato de concessão, ou de permissão, ou de autorização de serviço público. O que mais elas têm em comum? Então, além de apenas essas empresas poderem emitir as debêntures incentivadas e as debêntures de infraestrutura, os requisitos para a aplicação desse dinheiro que é captado também elas são em comum. Elas são similares para as duas debêntures. Então, o primeiro requisito é a empresa, ela tem que ter, como eu já falei, um contrato de concessão, permissão, autorização ou arrendamento ou contrato de programa, que basicamente são contratos com o governo, contratos com o Estado, em que essas empresas podem prestar serviços públicos. Cada um tem sua característica jurídica, mas a essência delas é a mesma. É o Estado concedendo, transferindo o serviço público para um ente privado, por meio de um tipo de contrato específico. Segundo, e importante, o investimento que essa empresa vai fazer com o dinheiro que ela captar da emissão da debênture incentivada ou da debênture de infraestrutura tem que ser implantação, ampliação, recuperação, adequação ou modernização da infraestrutura que ela é uma concessionária. Então, por exemplo, a empresa é uma empresa concessionária de rodovias. Ela recebeu uma concessão para exploração de uma rodovia em algum estado. O dinheiro que ela captou tem que ser usado para implantação, ampliação, recuperação, adequação ou modernização daquela rodovia. Um detalhe interessante é que antes a regulação permitia manutenção e a manutenção foi excluída. Então isso tem alguma mensagem por trás disso. Talvez a manutenção seja um termo amplo demais. Então agora, se não se encaixar nenhum desses 5 itens, você não pode usar o dinheiro para debênture incentivada ou debênture de infraestrutura. E o terceiro requisito é a limitação da emissão do benefício equivalente às despesas de capital. Ou seja, as duas leis falam a mesma coisa, que é o dinheiro que a empresa captar, ele tem que ser no máximo aquilo que ela vai fazer de investimento em despesas de capital. E aí existe um debate sobre o que é despesas de capital. Então, dando um exemplo, a empresa ela tem um orçamento para investimento, essa rodovia no meu exemplo, ela tem um orçamento para recuperação da rodovia e ela precisa de 500 milhões de reais. Então, ela pode emitir 500 milhões de reais em debêntures incentivadas ou debêntures de infraestrutura, porque esse é o orçamento que ela vai apresentar ao Ministério dos Transportes, nesse caso, para falar, olha, eu tenho 500 milhões de reais em recuperação de rodovia. Despesas de capital, elas são um conceito financeiro, não são um conceito jurídico. Então, regra geral, despesas de capital são despesas que são consideradas aquelas de máquinas e equipamentos. E existe um debate para saber se despesas de outorga poderiam ser incluídas. O que é despesa de outorga? É aquele valor que o concessionário pagou para o Estado, ou para a União, ou para o município, para ganhar aquela concessão. Porque a concessão ela ganha por meio de um leilão. E você tem que pagar ao Estado para ter direito à exploração daquele serviço público. O nome disso é despesa de outorga. Antigamente, a despesa de outorga podia ser incluída na emissão da debênture. Só que na regulamentação nova isso foi excluído. Então, existe uma dúvida se despesa de capital inclui a despesa de outorga. Eu sou da linha que não inclui. Me parece que a despesa de outorga é uma despesa muito específica que ela deveria ter sido nomeada. E ela foi, na verdade, excluída da regulamentação. Então, esses são os requisitos. Outro item que elas têm em comum é que é possível a empresa, a concessionária que emitiu a debênture, ela se reembolsar de investimentos que ela realizou nos últimos anos.
Isso já existia antigamente, sempre existiu. Ou seja, no meu exemplo da rodovia, ela já investiu, por exemplo, 300 milhões de reais nos últimos 2 anos. É um investimento que ela já fez. Então ela quer apenas se reembolsar desse dinheiro que ela fez. Então ela emite uma debênture de 300 milhões, no meu exemplo, e o lastro é o investimento que ela já fez, não o que ela ainda vai fazer no futuro. Ela também pode usar o que ela vai fazer no futuro, mas a lei permite que ela faça o que ela usou no passado. A lei originalmente permitia que a empresa concessionária, a emissora, se reembolsasse por 24 meses anteriores à emissão. E a mudança da lei agora permite que ela se reembolse até 60 meses, ou seja, 5 anos. Mas não de uma vez. A cada ano que passa, esse prazo aumenta. Então, por exemplo, no ano passado, quando saiu a lei, eram 24 meses da emissão. Passado um ano, exatamente agora, no começo de 2025, agora ele já pode se reembolsar de 36 meses. No começo do ano que vem, a empresa emissora vai poder se reembolsar de 48 meses. E aí, em 2027, ela vai poder se reembolsar nos últimos 5 anos. Então, a cada ano vai aumentando 12 meses. E, por fim, a última semelhança é que não é mais necessário aprovação prévia do Ministério Setorial, lá em Brasília, para a emissão da debênture. Porque na debênture incentivada, da 12431, que foi emitida em 2011, ela precisava de uma aprovação do Ministério. Então, no meu exemplo aqui da rodovia, ela precisava de uma aprovação prévia do Ministério dos Transportes, lá em Brasília, para que ela pudesse emitir a debênture incentivada. Esse requisito caiu na lei agora. Então, agora não é necessário mais que o Ministério aprove. Na hora que essa empresa concessionária ela cumpriu os requisitos da lei, ela já pode emitir a debênture incentivada ou de infraestrutura. Essas são as principais semelhanças das duas debêntures. Eu fiz um material com esse conteúdo que eu falei no episódio de hoje, que eu vou disponibilizar no site do JBA Advogados. Muito obrigado pela atenção de vocês.